Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Perdeu mané ou ganhou mané? Perdeu mané ou ganhou mané? Eu vou fazer uma rápida apresentação minha, bem rápida mesmo. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP e daí o fato de investigar os fenômenos sociais atuais. Então, a gente sempre investiga com todo cuidado científico, de observação e tudo mais. Então, sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicologia Hospitalar e Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Você ouviu aquela frase? Perdeu mané, não a mola? Pois é, até a grande mídia noticiou essa frase, por incrível que pareça, né? Do Barroso, ministro do STF, para uma pessoa que muito respeitosamente fazia perguntas para ele. Então a pessoa fazia uma série de perguntas e ele vem com essa frase, perdeu mané, não a mola. Eu assisti essa cena em um jornal da TV Record. Então, como eu disse, a grande mídia noticiou, você já deve ter visto essa notícia e tudo mais. Por que eu estou trazendo novamente? Por um motivo que você vai ver na sequência. Depois de ter assistido a mesma cena em várias redes sociais, então eu já tinha visto nas redes sociais e assisti num jornal da TV Record. O que aconteceu foi que uma pessoa da população perguntou para ele, em Nova York, no dia 15/11/22. Perguntou o seguinte: se ele iria entregar o código-fonte das eleições para as Forças Armadas. Ao que Barroso respondeu: perdeu, mané, não a mola. Bom, aí você pode dizer assim, André, mas por que você está trazendo isso hoje, já que o fato já aconteceu, já foi amplamente comentado e tudo mais? Para trazer alguns comentários a mais sobre isso, que revela muito o momento atual do Brasil. Então até aí você pode me dizer, eu já assisti essa cena, por que você está falando disso agora? Por que você fez esse título, perdeu mané ou ganhou mané? O que você está falando? O que você quer dizer? Bom, assista até o fim, você vai entender. Vou responder essas perguntas em algumas etapas, em algumas respostas. Então, primeira resposta. Eu fiz o meu doutorado em Psicologia Social e entendo que esta cena foi muito reveladora do que acontece no Brasil no momento atual. Então, revelou muito sobre tudo o que está acontecendo. Então, é uma frase que vai se tornar icônica do momento atual. Icônico vem de ícone. O ícone é uma representação que no começo era uma representação religiosa. Atualmente ele é usado de várias formas, mas é um marco, né? Então provavelmente se tornará um marco na história. A expressão do ministro Barroso, perdeu mané, é curta, mas diz muita coisa sobre o momento atual. Um momento atual histórico, um momento atual das movimentações sociais, um momento atual importante que estamos vivendo. Segunda resposta. Se nós da população, os manés, quem são os manés? Nós da população. Perdemos ou ganhamos? Veremos em breve. Será que nós perdemos ou será que nós ganhamos? Isso nós veremos em breve. Perdemos ou ganhamos? Veremos em breve. O que nós, manés, já ganhamos até agora, até esse momento. Então, eu estou falando aqui na sexta-feira, 17h30 da tarde e tudo mais. Então, o que nós, manés, já ganhamos até aqui? Ganhamos a consciência social.
do que acontece no Brasil. Então ganhamos a consciência social do que está acontecendo neste momento do país. Então isso nós já ganhamos, nós já sabemos o que ocorre nos bastidores, nós já sabemos de todos os acordos e todas as negociações que acontecem nos bastidores. Então é isso que nós ganhamos, uma consciência social, muito estudado pela psicologia social. Então ganhamos muita consciência social do momento que vivemos aqui no Brasil e também do momento que vivemos no mundo, porque eu sempre trouxe informações para vocês da geopolítica internacional. Então não é só do que está acontecendo aqui no nosso país, mas do que está acontecendo no mundo. Mas nós, os manés, poderemos ganhar mais ainda? Será que poderemos ganhar mais ainda do que simplesmente a consciência social? Tá, André, consciência social a gente tem, mas que adianta ter a consciência social se não existe uma grande mudança social? E é isso que pode acontecer, né? Sim, podemos ganhar a liberdade e muito em breve, tá? Podemos ganhar a liberdade e muito em breve. Então, o que eu quero deixar também claro para vocês é quando eu estou gravando este programa. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. O programa começou às 17h30, como começa todas as semanas, tá bom? Então isso precisa ficar bem registrado para você entender, do ponto de vista histórico, tudo o que eu estou falando. Terceira resposta. Esta liberdade que poderemos ganhar em breve será de acordo com a mensagem deixada pelo nosso amado e querido Mestre Jesus, o Cristo. Então aqui eu quero fazer um parênteses muito importante. Existe uma forma de ver Deus que é uma forma chamada científica, mas não é da ciência. É de uma ala da ciência, do materialismo científico. Então essa ala da ciência, ela vai dizer que tudo isso é bobagem, Deus é bobagem, religião é bobagem, tudo isso é bobagem. Mas não são todos os cientistas. Eu, por exemplo, faço parte de vários cientistas, de um grupo de vários cientistas que tem uma visão espiritualista e que tem essa fé em Deus e que tem a fé nas forças do bem. Então, a ciência, ela tem que ser neutra nessa questão, no seguinte sentido: ela não pode, como ciência, ser teísta ou não teísta, ou ateia. A ciência não, a ciência é neutra. Agora, os cientistas se posicionam cada um da sua forma. Por exemplo, Einstein era um cientista teísta. Ele acreditava em Deus e escreveu vários textos sobre isso. Então, quando eu falo em ciência ateísta, estou falando, ou do materialismo científico, estou falando das pessoas que seguem o materialismo científico, que também tem que ser respeitadas, é verdade. Mas eu faço parte dos cientistas teístas, que acreditam em Deus e acreditam nessa força maior que rege não apenas o nosso planeta, que rege o cosmos. Então, o cosmos com K, como disse Ken Wilber, o cosmos com K é o cosmos que tem, além dos planetas, das estrelas, das galáxias, dos aglomerados de galáxias, tem também os seres que habitam nesse universo. E não apenas os seres físicos, né, mas também os seres puramente espirituais. Então, Deus, a inteligência cósmica, vamos chamar assim, por isso que eu uso muitas vezes o termo inteligência cósmica. E os anjos, eu num dos programas falei até da hierarquia dos anjos. Então, quando eu falo das mensagens do nosso amado e querido Mestre Jesus, o Cristo, eu estou falando de um ser cósmico, não apenas de um ser de uma religião, mas um ser que trouxe uma mensagem cósmica, muito mais ampla.
E uma mensagem deixada por ele foi essa justamente. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então todas essas pessoas, né, nós, os manés, que temos uma posição um pouco mais humilde, né, do que determinadas autoridades se colocam, né, porque na verdade são autoridades que estão a serviço da população e não para mandar na população, né? Então são exaltações que eles mesmos se colocam e não que eles tenham, né? Então, olha a frase que está em Mateus, capítulo 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, todas as pessoas, né, que estão se humilhando, pedindo, clamando, se manifestando, falando, e que é uma posição humilde, né, pedem por salvação, pedem por ajuda, todas essas pessoas que estão se humilhando serão exaltadas. Essa não é uma promessa vã, é algo até que está no texto bíblico, né, está no Evangelho. Ao que você pode me responder, nós os manés, só somos humilhados. Não acredito que seremos exaltados. Ao que eu novamente argumento, talvez essa não seja uma promessa vã. E talvez em breve tenhamos a nossa liberdade. Poderá ser chamada, olha que nome legal, Libertação dos Manés. Os manés se libertando, libertação dos manés. Não fica um título bom? Então vamos buscar a libertação dos manés. Quarta resposta. A quarta resposta é que a República dos Manés, então é a República dos Manés, né? Porque a voz do povo é a voz de Deus. Então nós, da população, é que mandamos no Brasil, nós é que mandamos no Brasil e não as autoridades, né? Vocês sabem muito bem disso, está na Constituição, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Então a resposta é que a República dos Manés poderá se tornar a República das pessoas conscientes e até dar um exemplo para o mundo sobre liberdade e consciência social. Então, nós, os manés, poderemos dar um exemplo, inclusive para o mundo, de consciência social e até de liberdade. Quinta resposta. Nós, os manés da população, podemos dar as respostas nos manifestando, sim, falando. Esse é um direito constitucional. Ah, mas tem pessoas, eu vejo, se manifestando nas ruas, etc. Sim, é um direito constitucional, que temos sim, está na Constituição. Então, podemos dar as respostas nos manifestando de forma ordeira e pacífica. Por que de forma ordeira e pacífica? Porque nós estamos apenas trazendo as nossas solicitações para as autoridades que devem obedecer à população. As autoridades estão aí para obedecer à população e não mandar na população. Vocês estão entendendo? Vocês não estão aí para mandar na população. Vocês estão aí para obedecer à população. Estão entendendo o recado? E, de forma ordeira e pacífica, com o lema Ordem e Progresso. Olha que lema bom, está na nossa bandeira. Ordem e progresso. Então, em ordem, em progresso, de maneira pacífica, você, mané, como eu, tem o direito de ir na rua e falar a sua opinião. Esse é um direito que a Constituição te garante. Para
que determinadas autoridades nos obedeçam e não mandem em nós, ok? Sexta resposta. O nosso líder é Deus. Porque tem alguns querendo investigar quem são os líderes. Quem são os líderes aí? O nosso líder é Deus. O nosso líder não é mané nome tal, mané nome outro. É Deus. Esse é o nosso líder. E isso que faz a nossa força. O nosso planejamento é feito por Deus. Nós apenas seguimos os planos de Deus neste momento histórico do país. Apenas isso. E agora, vale mais do que nunca a frase: a voz do povo é a voz de Deus. Vale mais do que nunca essa frase. A voz do povo é a voz de Deus. E vamos lá para a sétima resposta. Quando falo de Deus, não é apenas no sentido religioso. Então você pode falar: "Ai, André, você é pastor?" Não, não sou pastor. André, você é padre? Não, não sou padre. Você é da igreja ortodoxa? Não, não sou da igreja ortodoxa. Sou cristão, sim, mas sou um cientista da população. Então eu sou um mané cientista da população. Então quando eu falo de Deus, não é de forma pastoral, não é de uma forma católica, nem ortodoxa. Eu falo de Deus, desse ser que comanda o universo. Eu falo de Deus pela ciência, já que a ciência pode investigar Deus, sim. Sabia disso? A ciência pode investigar Deus. Sabia disso? A filosofia pode investigar Deus. Kierkegaard foi um grande filósofo que investigava Deus. E falou no seu texto sobre a angústia, né, o conceito de angústia, sobre as questões mais profundas, espirituais dos seres humanos, que a angústia é uma crise espiritual. Então eu sou um cientista que fala de Deus. A ciência pode falar de Deus? Pode. Primeiro, porque tem liberdade para tanto. E segundo, porque ela pode ter uma investigação de qualquer coisa. A ciência investiga qualquer coisa. O mundo material e o mundo também não material, o mundo espiritual. Bom, quando falo de Deus, não é apenas no sentido religioso, mas também no sentido cósmico com K. E é aqui que eu vou aprofundar nesse conceito de cosmos com K. O autor Ken Wilber é um autor que eu gosto muito, é um autor da ciência que eu gosto muito, da ciência, da filosofia, e ele também estudou profundamente a espiritualidade. É um desses autores que são da ciência, mas estudam a espiritualidade, assim como eu faço o mesmo, né? O autor Ken Wilber desenvolveu o conceito de cosmos com C e cosmos com K. Cosmos com C é o cosmos estudado pelo materialismo científico. É o cosmos estudado pelos cientistas que veem o universo como um monte de bolas aí voando, a estrela como uma bola de fogo, os planetas como umas bolas aí voando pelo espaço, que eles entendem que até não deve ter muitos seres vivos e tudo mais, etc. Então eles veem o cosmos como a parte material do cosmos. Então, os sóis, as estrelas e os planetas, e também os outros astros celestes, né? Cometas e tantos outros. Mas vem apenas por este ângulo, muitas vezes. Quando o Ken Wilber falou que existe esse cosmos estudado pelos cientistas do materialismo científico, ele falou que existe também um cosmos com K, que é o cosmos que estuda também os seres que habitam esse cosmos, mas de uma forma mais ampla. Então, desde a consciência cósmica, ou inteligência suprema, ou Deus, podemos usar vários nomes, aliás, existem 72 nomes para Deus e tudo mais. Então, o nome não importa, mas importa no sentido descritivo apenas. Então, consciência cósmica, é a consciência do cosmos, é muito mais ampla do que a consciência planetária. Então,
Esse cosmos com K é o cosmos que é dirigido, movido e vivido por Deus. E esse cosmos amplo é esse. Então não é o cosmos com C, que só vê planetas e sóis, mas é o cosmos que tem Deus no comando, a inteligência cósmica no comando, os seres puramente espirituais que trazem mensagens para nós, os anjos, que por enquanto eu deixo no sentido vago, mas eu já trouxe, né, do São Tomás de Aquino, o Tratado sobre os Anjos, com toda a hierarquia dos anjos. Então são seres espirituais que continuam influenciando. Tivemos no nosso planeta os anjos caídos, sim, e temos ainda a influência deles, claro. Então, esse estudo dos anjos é importantíssimo para entendermos o universo. Então, nós estamos seguindo ao Deus do cosmos com K, ao Deus cósmico, não apenas ao Deus planetário de algumas religiões, mas ao Deus cósmico. Você não acha que essa é a maior força de todas? Pensa um pouco. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.